Fala, gente, tudo certo com vocês? Você entrou no Biologando com B. Antes de mais nada, vou apresentar para vocês, para vocês saberem, afinal, quem é esse maluco que está invadindo a tela de vocês. Eu sou Bernardo, sou aluno de Biologia, né? E decidi criar esse canal por quê? Porque eu sinto que existem muitos conteúdos, né, sobre a zoologia, né, os estudos animais e a biologia, que ficam muito confinados no meio acadêmico, né, no meio universitário. E eu quero poder trazer esse conhecimento para quem não tem tanto acesso a ele, né? Porque são assuntos muito importantes para todos nós, né? Enfim, esse canal foi feito para você, amante da biologia, amante do mundo animal, né? Que quer se aprofundar mais nesses assuntos. E, claro, também para você que está com dificuldade na prova, dificuldade na matéria. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre sistemática e taxonomia animal. Né? Seguinte, a sistemática ela é o bom e velho dar nome aos bois. É por meio da sistemática que a gente descreve os diferentes tipos de vida no planeta. Né? É na sistemática que a gente vai ter duas frentes principais: a taxonomia e a filogenia. A taxonomia está mais focada em nomear, classificar e descrever espécies. Né? Na filogenia, que a gente vai pegar essas espécies e meio que organizar elas em grupos, né? Como? Por meio de parentesco evolutivo. A gente analisa a ancestralidade dessas espécies, analisa a conexão que cada uma tem uma com a outra e organiza isso. A taxonomia é muito importante porque é por meio dela que a gente consegue ter uma noção maior sobre quantas espécies existem, né? Onde elas vivem. E querendo ou não, gente, isso é um grande passo para a conservação ambiental. Porque é por meio disso que a gente vê, né, quais são áreas mais ameaçadas, quais são áreas menos ameaçadas, né, mais em equilíbrio. E a gente consegue botar os nossos esforços mais nessas áreas ameaçadas, para conseguir tentar evitar possíveis extinções. Né? Porque querendo ou não, gente, quando a gente perde um ser vivo, quando um animal ou uma planta é extinta, o caminho para voltar é muito difícil, né? Às vezes é sem volta, né? A filogenia ela é muito importante porque é por meio dela que a gente consegue ter uma noção maior sobre a vida na Terra, né? A história da vida na Terra, como que a gente saiu de seres microscópicos para chegar até hoje, para chegar até você que está assistindo esse vídeo, para chegar até eu que estou apresentando isso aqui para você. Para a gente entender um pouco mais sobre como a sistemática funciona de verdade, a gente tem que entender o desenvolvimento dela. A gente tem que olhar a origem dela e ver como que ela chegou até o ponto de hoje, como que ela chegou no modelo de hoje. Lá na Grécia Antiga, você vai ter o primeiro modelo de classificação, desenvolvido por ele, uma das maiores mentes do tempo dele, e no caso da história da humanidade. Ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Discípulo de Platão e mentor de Alexandre o Grande. Tu pode falar muita coisa ruim sobre Aristóteles, mas nenhuma dessas coisas vai ser sobre o currículo dele. O cara tem um currículo de se já, pô. Tem bom de botar dedo, não. Enfim, Aristóteles ele vai criar um modelo de classificação dicotômica. O que é isso? Classificação dicotômica é quando eu classifico coisas formando dois grupos, né? Esses dois grupos vão ser completamente um oposto do outro. Exemplos: plantas e animais. Né? Plantas, para Aristóteles, seres sem movimento, nem nada do tipo. Animais, seres com movimento. Né? No caso,
a gente vai ver que não é muito bem assim, mas isso é para outro dia, né? Dentro dos animais, como que ele fazia? Vertebrados e invertebrados, aquáticos e terrestres, e por aí vai. Por aí vai. Você tem vários tipos de classificação que ele fazia. Pulando alguns séculos nessa brincadeira, a gente chega até o século XVI, em que a gente vai ver o pai da sistemática. Toda vez que você for ouvir, não, mas esse aqui, ele é o pai de tal coisa, é porque o cara, ele domina muito bem essa coisa e ele tem que ser respeitado. A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos que Linneu. Não é o Linneu da grande família, o veterinário. A gente está falando do Linneu, o botânico sueco lá do século XVI. Linneu, ele vai fazer o que a gente vai chamar de sistemática linneana. A sistemática linneana, ela vai se basear muito na hierarquização dos grupos. Como que isso funciona? Vamos lá. Linneu formou vários táxons. O que é um táxon? Táxon é um grupo de seres em que todos os seres que vão estar nesse grupo, eles vão ter algumas coisas em comum. No caso, geralmente muitas coisas, né? E aí, ele forma uma hierarquia com esses táxons. Como que é? Cuidado para não se perder. Vamos lá. Primeiro você tem o reino, depois o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e por fim a espécie. Só que depois de alguns anos e tal, foram formados outros 2 táxons, o domínio e os supergrupos. Se perdeu? Vamos ver na prática, usando a gente como exemplo, como que funciona isso. Vamos lá. Nós, seres humanos, nós estamos no domínio eucariota. Esse domínio, ele envolve quem? Quem está dentro disso? Muita gente está dentro disso. Quem é? Todos os seres vivos que possuem uma membrana envolvendo o núcleo pertencem ao domínio eucariota. Indo agora para os supergrupos. Onde a gente está? A gente está no supergrupo Opisthoconta. O supergrupo Opisthoconta envolve os animais, os fungos e alguns protozoários. No supergrupo Opisthoconta, a característica principal é o quê? Vamos dissecar essa palavra? Vamos lá. Opisto quer dizer anterior. Conta quer dizer flagelo. Ou seja, Opisthoconta, a gente está falando dos seres que eles vão ter o flagelo na parte anterior da cabeça da célula, na parte principal da célula. Descendo, parece elevador, né? Descemos andares. Aí a gente vai pro reino. O reino a gente envolve quem? A gente envolve os animais. Nós estamos no reino animália. Todos os animais estão nesse reino. Descendo, vamos pro filo. Nós estamos no filo cordata. O que caracteriza um cordata? O cordata é o bom e velho vertebrado. Todos os que estão no cordata possuem coluna vertebral. Todos. Sem exceção. Todos os vertebrados estão nessa brincadeira. Descendo, a gente tem a classe. A classe que a gente está dentro é a classe mamália. A classe mamália envolve os mamíferos, né? O que um mamífero tem de característico? Pelo, glândulas mamárias, dentes diferenciados e por aí vai. Outras diferenças aí que eu não vou lembrar agora. Perdão. Enfim. Descendo, a gente entra na ordem. Nós estamos dentro da ordem primates. Que é a ordem que envolve todos os primatas, né? Os macacos, os orangotangos, o saguizinho que você vê andando pelo seu postezinho, ele é um primata, assim como você e eu. Descendo, a gente entra na família Hominide, que envolve todos os grandes primatas.
nós, os orangotangos, como eu falei ainda há pouco, os gorilas, os chimpanzés. Descendo mais um pouco, a gente entra no gênero. Nós somos os últimos remanescentes do gênero Homo. O gênero Homo envolve todos os homens que já existiram, né? Homo neanderthalis, Homo erectus e a última espécie remanescente, Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens. Então você vê, a gente entra numa escadinha, né? Uma hierarquia bem grande em relação a esses grupos. Como se fosse uma matriótica. Cada hora vai ser um grupinho. Se você achou que Linneu parou por aí, você está muito enganado. Linneu também formou um sistema de nomear espécies. Que sistema é esse? É o sistema binomial. Nesse sistema, toda espécie descrita sempre vai ter o quê? 2 nomes. O gênero e a espécie. O primeiro, que é o gênero, sempre vai ter inicial maiúscula. E a espécie sempre vai ter inicial minúscula. O gênero e a espécie, ambos vão estar escritos em latim. Por quê? Simples. O latim, ele é uma língua morta. Ou seja, anos podem se passar, décadas, séculos, mas Homo sapiens sempre vai significar uma coisa: o ser humano. Homo sapiens sempre vai estar designado ao ser humano. Homo nunca vai deixar de ter outro significado, e sapiens também não. Sempre vai ter o mesmo significado. Enfim. Linneu parou por aí, né? Séculos depois, né? Agora no século XX, bem mais próximo da gente, né? Surge uma nova sistemática. A sistemática evolucionista. Que sistemática é essa? A sistemática evolucionista, ela envolve uma junção de ideias. Ela envolve a junção das ideias de Linneu, na taxonomia, com as ideias de Darwin, Wallace, os evolucionistas. Você vai juntar a evolução com a taxonomia. E aí, ao invés de você, como Linneu fazia, que só olhava características morfológicas visíveis, assim, você vai passar a ver que o parentesco evolutivo importa. O parentesco evolutivo importa. Agora, essa não foi a última sistemática. A última sistemática é agora que eu vou falar. A sistemática filogenética. Que sistemática é essa? A sistemática filogenética é muito semelhante à evolucionista. Só que a filogenética, ela apenas aceita grupos monofiléticos. Ela só trabalha com grupos monofiléticos. A evolucionista trabalha tanto com monofiléticos, polifiléticos e parafiléticos. Peraí. Polifilético, monofilético. Tu começou a cuspir um monte de nome na minha cara e quer que eu entenda? Que é isso? Vou explicar. Como vocês estão vendo, aqui do meu lado, a gente tem 3 cladogramas diferentes. O que é um cladograma? Cladograma, ele é um diagrama feito, né? Só que ele possui ramificações, como é possível ver, né? Cada ramificação vai levar a um taxon diferente, né? Um ou mais taxons, né? Enfim, cada um desses 3 cladogramas aqui possui um grupo monofilético, um parafilético e um polifilético. O primeiro aqui, a gente vai ver o exemplo de grupo monofilético. Como vocês conseguem ver, a gente tem 4 táxons na brincadeira: A, B, C, D. O grupo monofilético, ele vai ser aquele que ele vai envolver, que a gente vai juntar táxons, só que esses táxons todos vão ter um ancestral em comum. Né? Se vocês forem ver, B, C, D possuem um ancestral comum exclusivo. O A não compartilha desse ancestral que a gente está vendo aqui. Agora, se a gente for descer, a gente vai ver um exemplo de grupo parafilético. Um grupo parafilético é aquele em que a gente pega um ancestral, só que a gente não engloba todos os descendentes dele.
Ou seja, a gente exclui um dos táxons, como a gente está vendo aqui. A gente está excluindo o D aqui, né? Depois, o último exemplo é o grupo polifilético. O polifilético é quando a gente pega um grupo, a gente forma um grupo, mas os integrantes desse grupo, eles possuem ancestrais completamente diferentes. A gente está vendo aqui o exemplo, né? A e D. O ancestral do D é completamente diferente do ancestral do A. Então, isso é um grupo parafilético, isso é um grupo polifilético, isso é um grupo monofilético. Exemplos reais, vamos lá. Um exemplo de grupo monofilético são os mamíferos. Os mamíferos, eles possuem todo um ancestral comum exclusivo, que vai ser esse bichinho fofinho aí que vai aparecer na tela, né? Todo esse carinha, ele originou todos os mamíferos hoje em dia. Ou seja, um dia, eu e você fomos que nem esse cara aqui. Até que a gente chegou nesse momento aqui, em que a gente consegue usar celular, fazer quadros lindos como esse, ou até estojos como esse. O grupo parafilético, né? A gente tem muitas discussões na biologia sobre grupos parafiléticos. Né? Grupos que antes eram monofiléticos, mas parece que, na verdade, são parafiléticos. Uma das principais discussões hoje em dia são sobre os répteis. A classe Reptilia, né? A classe dos répteis, ela envolve três grandes grupos, três grandes ordens. Os escamata, que envolvem as cobras, os lagartos. Os testudines, que são as tartarugas, os cágados, os jabutis. E, para terminar, os crocodilia, que são os crocodilos, os jacarés. Você formar um grupo com esses três seria parafilético. Por quê? Porque muitos cientistas estão argumentando que o ancestral que seria comum, exclusivo dos répteis, parece mais que ele, na verdade, não é tão exclusivo assim. Que você tem outro grupo que também possui esse mesmo ancestral. Que são quem? As aves. As aves, né, junto dos dinossauros, seriam também répteis, teoricamente. Elas não seriam aves. Elas seriam também répteis. Enfim, é meio confuso, eu entendo. Mas é o jeito que a biologia é. E ela é bonita desse jeito. Para terminar, vamos falar um exemplo do grupo polifilético. Um exemplo prático de um grupo polifilético é se eu pego as aves e junto com os morcegos. As aves e os morcegos possuem ancestrais completamente diferentes, né? Eu mostrei o ancestral aqui dos mamíferos. Vocês viram, né? Esse bichinho fofinho, não sei o que lá. E não é o mesmo que as aves, né? São ancestrais diferentes entre as aves e os mamíferos, né? Tô mostrando aqui também o das aves, mas esqueci de mostrar. É completamente diferente dos mamíferos, concorda? Bem, com isso eu quero poder terminar esse vídeo, tá? Fico muito feliz e agradeço do fundo do coração quem ficou aqui até o final, tá? Espero do fundo do coração que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu sou novato nesse mundo e eu quero poder dar o meu melhor para fazer com que vocês consigam de alguma forma aprender esses assuntos, né? Eu quero, se algum de vocês sair daqui falando, poxa, eu não sabia disso, cara, que legal, isso aí já vai me fazer muito feliz, tá? Esse é o meu objetivo, não viso lucro, nem viso viralizar. O que eu quero é poder espalhar esse conhecimento para todos vocês. Show? É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E adeus. Beijo.